Você já se perguntou por que certas coisas acontecem em sua vida? Por que a dor parece se repetir? Ou por que alguns encontros parecem predestinados? Se você já sentiu que há um propósito maior por trás de cada experiência, mesmo as mais desafiadoras, então este vídeo é para você. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, um dos maiores pensadores da humanidade, e descobrir como ele nos ajuda a decifrar a linguagem oculta da nossa própria alma. Jung, um visionário que ousou ir além das fronteiras da mente consciente, nos ensinou que nada em nossa vida é por acaso. Cada crise, cada despedida, cada vazio que parece um castigo pode ser, na verdade, um chamado profundo da sua alma para despertar. Ele nos convida a ver a vida não como uma série de eventos aleatórios, mas como uma coreografia precisa, orquestrada por uma inteligência muito maior do que podemos imaginar. Essa inteligência reside em nosso inconsciente, um vasto oceano de sabedoria que se comunica conosco através de símbolos, sonhos e padrões repetitivos. Imagine por um instante, e se a dor que você sente não fosse um castigo, mas um espelho? Um espelho que reflete partes de você que precisam vir à luz para serem curadas. E se aquela perda que te marcou profundamente fosse, na verdade, uma porta aberta para uma liberdade maior? Jung nos mostra que, ao compreender a linguagem do inconsciente, podemos transformar nosso sofrimento em sabedoria, romper ciclos que se repetem e embarcar em uma jornada autêntica rumo à individuação, à realização do nosso verdadeiro ser. Neste vídeo, não vamos oferecer frases vazias ou clichês motivacionais. Nosso objetivo é te guiar por um caminho de autoconhecimento profundo, onde você aprenderá a interpretar os sinais que sua alma te envia. Você descobrirá por que nada é coincidência, como seu inconsciente fala com você, e como entender a dor como um impulso poderoso para a transformação. Prepare-se para encontrar ferramentas práticas que te ajudarão a decifrar símbolos e padrões emocionais, a se reconciliar com sua sombra e a reencontrar sua essência mais autêntica, vivendo com um propósito renovado. Se você está pronto para deixar de ser vítima do acaso e começar a interpretar a causalidade da sua vida, continue conosco. Esta é uma jornada para os corajosos, para aqueles que se atrevem a olhar para dentro, questionar suas histórias e caminhar um caminho autêntico de transformação. Sua alma nunca errou, e hoje você vai começar a compreendê-la de uma forma que nunca imaginou ser possível. A sincronicidade, quando o acaso revela um propósito. Um dos conceitos mais fascinantes de Carl Jung é a sincronicidade. Para ele, a sincronicidade não é apenas uma coincidência, mas uma conexão significativa entre eventos internos, psíquicos, e externos, físicos, que não possuem uma relação causal aparente, mas que estão ligados por um sentido ou significado. É como se o universo conspirasse para te mostrar algo, para te guiar em um determinado momento. Já aconteceu de você pensar intensamente em alguém e minutos depois, essa pessoa te ligar ou aparecer? Ou de estar buscando uma resposta para um problema e de repente um livro, uma música ou uma conversa aleatória te trazer a clareza que precisava? Isso não é mera sorte, é sincronicidade em ação. Jung acreditava que esses eventos sincrônicos são manifestações do inconsciente coletivo, uma camada mais profunda da psique que transcende a experiência individual e contém padrões universais de pensamento, sentimento e comportamento, os chamados arquétipos. Quando estamos abertos e receptivos, o inconsciente coletivo pode se manifestar através de sincronicidades, oferecendo insights e orientações para nossa jornada. É um lembrete de que não estamos isolados, mas conectados a uma teia maior de significado. Para Jung, a sincronicidade é uma prova de que a vida não é apenas uma sequência de causas e efeitos lineares. Existe uma dimensão de significado que opera em paralelo, tecendo os fios da nossa existência de maneiras misteriosas e profundas. Reconhecer a sincronicidade em sua vida é um passo poderoso para sair da mentalidade de vítima do acaso e começar a ver cada evento como uma peça de um quebra-cabeça maior,
um convite para aprofundar sua compreensão sobre si mesmo e sobre o universo. Como podemos nos tornar mais conscientes dessas sincronicidades? O primeiro passo é a atenção. Esteja presente. Observe os pequenos sinais, as repetições, as mensagens que parecem surgir do nada. Mantenha um diário de sonhos, anote pensamentos recorrentes, preste atenção às pessoas que aparecem em sua vida e às conversas que você ouve. Muitas vezes, as sincronicidades são sutis, mas carregam uma mensagem poderosa se soubermos decifrá-las. O inconsciente, o oceano oculto da alma. Se a sincronicidade é a manifestação do inconsciente no mundo externo, o inconsciente em si é o vasto e misterioso oceano onde reside a maior parte da nossa psique. Para Jung, o inconsciente não é apenas um depósito de memórias reprimidas, como Freud propunha, mas uma fonte dinâmica de criatividade, sabedoria e potencial. Ele o dividiu em duas partes principais: o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal é onde guardamos nossas experiências individuais que foram esquecidas, reprimidas ou que não chegaram à consciência. São memórias, pensamentos e sentimentos que, embora não estejam acessíveis conscientemente, continuam a influenciar nosso comportamento, nossas emoções e nossas escolhas. É por isso que, às vezes, reagimos de maneiras que não entendemos ou nos sentimos atraídos por certas situações ou pessoas sem uma razão aparente. Nosso inconsciente pessoal está em constante diálogo conosco, muitas vezes através de sonhos, lapsos de linguagem e sintomas físicos. Já o inconsciente coletivo é a parte mais profunda e universal da psique. Ele é herdado, não adquirido, e contém as experiências acumuladas de toda a humanidade ao longo da história. É aqui que residem os arquétipos, padrões universais de pensamento, sentimento e comportamento que se manifestam em mitos, contos de fadas, religiões e símbolos culturais em todo o mundo. O herói, a mãe, o sábio, a sombra, a criança divina. Esses são apenas alguns exemplos de arquétipos que moldam nossa experiência humana e nos conectam a uma sabedoria ancestral. Compreender o inconsciente é fundamental para o autoconhecimento. Ao nos tornarmos mais conscientes de seus conteúdos, podemos integrar partes de nós mesmos que foram negligenciadas ou negadas, e assim, nos tornarmos mais completos. É um processo que exige coragem, pois muitas vezes nos confronta com aspectos de nós mesmos que preferiríamos não ver. Mas é também um caminho de profunda cura e transformação, pois nos permite liberar padrões limitantes e acessar um vasto reservatório de recursos internos. Como podemos nos conectar com nosso inconsciente? Os sonhos são uma das vias mais diretas. Jung via os sonhos como mensagens simbólicas do inconsciente, que buscam compensar desequilíbrios na consciência e nos guiar em nossa jornada de individuação. Prestar atenção aos nossos sonhos, anotá-los e tentar compreender seus símbolos pode nos oferecer insights valiosos sobre nossos conflitos internos, nossos desejos mais profundos e nosso potencial inexplorado. Além dos sonhos, a meditação, a arte, a escrita criativa e a terapia também são ferramentas poderosas para explorar as profundezas do inconsciente e trazer à luz o que estava oculto. A sombra, o lado oculto da nossa essência. Entre os arquétipos mais importantes descritos por Jung, a sombra ocupa um lugar central. A sombra representa tudo aquilo que negamos em nós mesmos, os aspectos da nossa personalidade que consideramos inaceitáveis, indesejáveis ou perigosos. Pode ser raiva, inveja, egoísmo, preguiça, ou até mesmo qualidades positivas que reprimimos por medo de nos destacarmos ou de não sermos aceitos. A sombra não é inerentemente má. Ela é simplesmente a parte de nós que não foi integrada à consciência. O problema surge quando negamos ou reprimimos nossa sombra. Aquilo que não tornamos consciente acaba nos dirigindo e chamamos isso de destino, como Jung sabiamente observou. A sombra reprimida não desaparece. Ela se projeta nos outros,
fazendo com que vejamos nos outros os defeitos que não aceitamos em nós mesmos. Ela também pode se manifestar em comportamentos autodestrutivos, vícios, explosões emocionais ou em um sentimento persistente de insatisfação. Integrar a sombra não significa se tornar mal ou agir de forma irresponsável. Significa reconhecer e aceitar esses aspectos de nós mesmos, trazê-los para a luz da consciência e integrá-los de forma construtiva. Ao fazer isso, liberamos uma enorme quantidade de energia psíquica que estava presa na repressão e nos tornamos mais completos, autênticos e poderosos. A sombra, quando integrada, pode se tornar uma fonte de criatividade, vitalidade e força. Como podemos integrar nossa sombra? O primeiro passo é a autoobservação honesta. Quais são os aspectos de si mesmo que você mais critica, que você esconde dos outros, ou que você projeta em outras pessoas? Quais são os comportamentos que você julga nos outros, mas que no fundo você também possui? A terapia, o trabalho com sonhos, a escrita e a meditação podem ser ferramentas valiosas para explorar e integrar a sombra. É um processo contínuo, que exige coragem e compaixão por si mesmo, mas que leva a uma profunda libertação e autoconhecimento. Forestman a persona, a máscara social que usamos. Outro conceito fundamental na psicologia junguiana é a persona. A persona é a máscara que usamos para nos apresentar ao mundo, o papel social que desempenhamos para nos adaptar às expectativas da sociedade e do nosso ambiente. É a imagem que queremos projetar, a forma como queremos ser vistos pelos outros. A palavra persona vem do latim e significa máscara de ator, o que ilustra bem seu propósito. A persona não é necessariamente falsa ou inautêntica. Ela é uma parte necessária da nossa adaptação social. Precisamos de uma persona para funcionar no mundo, para interagir com os outros, para conseguir um emprego, para nos encaixarmos em diferentes grupos. O problema surge quando nos identificamos excessivamente com nossa persona, a ponto de esquecermos quem realmente somos por trás da máscara. Quando a persona se torna a totalidade da nossa identidade, perdemos o contato com nossa verdadeira essência, com o self. Uma persona rígida e excessivamente desenvolvida pode nos aprisionar, impedindo-nos de expressar nossa individualidade e autenticidade. Podemos nos sentir sufocados, vazios, ou como se estivéssemos sempre atuando. Por outro lado, uma persona fraca ou pouco desenvolvida pode nos tornar socialmente inadaptados, dificultando nossas interações e nosso sucesso no mundo exterior. O objetivo não é eliminar a persona, mas sim torná-la flexível e consciente. Precisamos ser capazes de usar diferentes máscaras em diferentes situações, sem nos perdermos nelas. Isso exige um trabalho de autoconhecimento para distinguir entre quem somos de verdade e o papel que estamos desempenhando. Ao integrar a persona de forma saudável, podemos nos relacionar com o mundo de forma mais autêntica e eficaz, sem comprometer nossa individualidade. Como podemos trabalhar com nossa persona? Comece observando os diferentes papéis que você desempenha em sua vida: o profissional, o amigo, o filho, o parceiro. Quais são as expectativas associadas a cada um desses papéis? Como você se comporta em cada um deles? Há alguma diferença entre o seu comportamento público e o seu eu privado? Refletir sobre essas questões pode te ajudar a identificar onde sua persona pode estar te limitando ou te afastando de sua verdadeira essência. Mas o anima e ânimos, os arquétipos do feminino e masculino interior Jung, também introduziu os conceitos de ânima e ânimos, que representam os arquétipos do feminino e do masculino, presentes no inconsciente de cada indivíduo, independentemente do seu sexo biológico. A anima é o lado feminino na psique de um homem, enquanto o animus é o lado masculino na psique de uma mulher. Esses arquétipos são formados pela experiência coletiva da humanidade com o sexo oposto, bem como pelas experiências pessoais com figuras parentais e relacionamentos. A anima e o animus são pontes entre a consciência e o inconsciente. Eles influenciam nossas emoções, nossos relacionamentos e nossa forma de interagir com o mundo.
Quando esses arquétipos são inconscientes e não integrados, eles podem se manifestar de formas problemáticas. Por exemplo, um homem com uma ânima não integrada pode projetar seu feminino interior em mulheres reais, idealizando-as ou, inversamente, desvalorizando-as. Da mesma forma, uma mulher com um ânimos não integrado pode ter dificuldades em expressar sua assertividade ou em se relacionar com figuras masculinas de forma saudável. Integrar a ânima e o ânimos significa reconhecer e desenvolver as qualidades do sexo oposto dentro de si mesmo. Para um homem, isso pode significar cultivar a intuição, a sensibilidade, a receptividade e a capacidade de se conectar com suas emoções. Para uma mulher, pode envolver o desenvolvimento da lógica, da racionalidade, da assertividade e da capacidade de tomar decisões. Ao integrar esses arquétipos, nos tornamos mais completos, equilibrados e capazes de formar relacionamentos mais saudáveis e autênticos. Como podemos integrar a ânima e o ânimos? O primeiro passo é a conscientização. Observe como você se relaciona com as qualidades femininas e masculinas, tanto em si mesmo quanto nos outros. Você tende a reprimir alguma dessas qualidades? Você projeta expectativas irrealistas sobre o sexo oposto? A exploração de sonhos, a análise de relacionamentos e a prática de atividades que estimulem o desenvolvimento dessas qualidades internas podem ser muito úteis. Por exemplo, um homem pode explorar sua ânima através da arte, da música ou da poesia, enquanto uma mulher pode desenvolver seu ânimos através do estudo, da lógica ou da ação no mundo. Darcy. O Self. O centro da totalidade psíquica. O Self é o conceito central da psicologia junguiana e representa a totalidade da psique, incluindo tanto a consciência quanto o inconsciente. É o arquétipo da ordem e da totalidade, o centro organizador da personalidade. O Self não é o ego. O ego é apenas o centro da consciência, enquanto o Self abrange a totalidade do ser. É a nossa essência mais profunda, o nosso verdadeiro eu, o nosso potencial inato para a totalidade e a individuação. Jung via o Self como o objetivo final do desenvolvimento psíquico, o ponto para o qual toda a vida psíquica se orienta. Ele se manifesta através de símbolos de totalidade, como o círculo, a mandala, a cruz ou a estrela. O Self é a força que nos impulsiona em direção à individuação, o processo de nos tornarmos quem realmente somos, integrando todas as partes da nossa personalidade. Quando estamos conectados ao Self, experimentamos um senso de propósito, significado e plenitude. Sentimos que estamos no caminho certo, que nossa vida tem um sentido maior. A desconexão do Self, por outro lado, pode levar a sentimentos de vazio, falta de propósito, ansiedade e depressão. É como se estivéssemos perdidos, sem um centro que nos guie. Como podemos nos conectar com o Self? A jornada em direção ao Self é a jornada da individuação. Ela envolve o trabalho de integrar a sombra, a persona, a anima, ânimos e outros arquétipos, trazendo o inconsciente para a consciência. É um processo de autodescoberta contínuo que exige coragem, honestidade e um compromisso profundo com o próprio crescimento. A meditação, a contemplação, a arte, a natureza e a terapia podem ser caminhos para fortalecer essa conexão com o Self. Cite a individuação, a jornada para se tornar quem você realmente é. A individuação é o conceito mais importante na psicologia junguiana e representa o processo de se tornar um indivíduo, uma totalidade indivisível. Não se trata de se tornar egoísta ou isolado, mas sim de se tornar a pessoa única e completa que você nasceu para ser, integrando todas as partes da sua personalidade, conscientes e inconscientes. É a jornada da alma em direção à sua realização total. Jung acreditava que a individuação é um processo natural e inato, uma tendência intrínseca da psique humana. No entanto, ela exige esforço consciente e um compromisso com o autoconhecimento. A individuação não é um caminho fácil. Ela nos confronta com nossos medos, nossas sombras,
nossas limitações e nossas feridas. Mas é também o caminho mais gratificante, pois nos leva a uma vida de maior autenticidade, significado e plenitude. O processo de individuação envolve várias etapas. Começa com a confrontação e integração da sombra, reconhecendo e aceitando os aspectos negados de nós mesmos. Em seguida vem o trabalho com a persona, tornando-a flexível e consciente para que não nos aprisione. A integração da ânima e do animus nos ajuda a equilibrar as qualidades femininas e masculinas dentro de nós. E, finalmente, a conexão com o self, o centro da totalidade psíquica, que nos guia em direção à nossa verdadeira essência. A individuação não é um destino final, mas um processo contínuo de crescimento e transformação. É uma jornada para toda a vida, onde estamos sempre aprendendo, evoluindo e nos tornando mais completos. É a busca pelo sentido, pela totalidade e pela realização do nosso potencial mais elevado. Como podemos embarcar na jornada da individuação? Comece com a autoobservação. Preste atenção aos seus sonhos, aos seus padrões de comportamento, aos seus relacionamentos. O que eles estão tentando te dizer? Onde você está se sentindo incompleto ou insatisfeito? A terapia junguiana, a análise de sonhos, a meditação, a arte e a exploração de mitos e símbolos podem ser ferramentas poderosas para te guiar nessa jornada. Lembre-se, sua alma nunca errou, e ela está sempre te chamando para despertar e se tornar quem você realmente é. Seismut Joias, o poder da transformação, de vítima a criador da sua realidade. Ao longo deste vídeo, exploramos os ensinamentos profundos de Carl Jung e como eles podem nos ajudar a compreender a causalidade da nossa vida. Vimos que nada acontece por acaso, que cada experiência, cada dor, cada encontro tem um propósito maior, um chamado para o nosso crescimento e transformação. Ao invés de nos vermos como vítimas do acaso, somos convidados a nos tornarmos criadores conscientes da nossa realidade, decifrando a linguagem do nosso inconsciente e integrando todas as partes do nosso ser. Você não é o que te aconteceu, você é o que você escolhe se tornar. Cada ferida, cada desafio, cada momento de escuridão pode ser uma semente para o seu maior poder, uma porta para uma liberdade que você nunca imaginou. A dor não é sua inimiga. Ela é uma mensageira, uma voz da alma tentando te mostrar aquilo que o ego não quer escutar. Quando você muda sua maneira de interpretar sua história, você não apenas muda o passado, você muda o presente e molda o seu destino. Se você chegou até aqui, não é por coincidência. Sua parte mais sábia te trouxe a este instante porque você já está pronto para escutar o que antes não podia tolerar. Você está pronto para soltar a culpa, para olhar sua vida desde outra perspectiva, para transformar seu passado em uma fonte inesgotável de sabedoria. Não importa o que você tenha vivido, desde agora você tem o poder de ressignificá-lo. Lembre-se, não foi casualidade, foi causalidade. E hoje, você descobriu o porquê. A jornada para o autoconhecimento é contínua, mas cada passo que você dá em direção à sua verdade te aproxima da plenitude e do propósito que sua alma anseia. Continue explorando, continue questionando, continue se permitindo ser guiado pela sabedoria que reside em seu interior. Se esta mensagem ressoou com você, se tocou sua alma de alguma forma, queremos te convidar a se juntar a esta comunidade de buscadores. Deixe seu like neste vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas que também estão em busca de sentido e transformação. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir estas palavras. E o mais importante, deixe um comentário abaixo. Queremos saber, qual foi o maior insight que você teve ao assistir a este vídeo? Qual parte da sua história você está pronto para ressignificar? Escreva uma frase que resuma sua decisão de começar a compreender sua história pela alma. Algo como, minha história tem propósito e hoje começo a compreendê-la. Ou, minha alma não esquece aquilo que minha mente nega. Seu comentário é um compromisso consigo mesmo e uma inspiração para todos nós. Juntos podemos construir um espaço de profunda reflexão e crescimento. Sua jornada importa, e estamos aqui para caminhar com você.
Este conteúdo é inspirado nos estudos de Carl Jung sobre o inconsciente, as emoções e o processo de individuação. Não substitui o acompanhamento profissional em saúde mental. Se você está passando por dificuldades emocionais, procure a ajuda de um profissional qualificado.